Olá, 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 amigos, tudo bom? Boa noite a todos que estão aqui nesse momento com a gente, tá bom? Desde já agradecemos a presença de vocês e cada um dos colegas que estão com a gente aqui. E nós temos um tema a ser falado hoje, tá? A respeito do chamado de Paulo, tá? Chamado para servir a Cristo, chamado para missões e chamado para fazer a obra do Senhor, tá? E esse chamado ele é derivado de muitos assuntos e nós vamos começar a nossa live de hoje, tá? Com esse tema, o chamado de Paulo. E o texto referente a esse chamado de Paulo se encontra no livro da Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 7, tá? Esse é o propósito do chamado de Paulo. E lembrando, galera, que nós temos um grupo no Facebook chamado Missão para Cristo. Está lá no nosso grupo do Missão para Cristo. Se alguém quiser participar também do grupo, tá? Estará à disposição. E temos também no WhatsApp, o grupo também de Missão para Cristo no WhatsApp. E temos a nossa rede também de comunicação no YouTube, tá? Aquele que quiser participar também do nosso canal no YouTube, é só lá participar do nosso canal, escrever, tá? E deixar lá seu comentário e compartilhar também com os amigos, beleza? É isso que estamos nesse momento com esse propósito aqui. O objetivo aqui, galera, é levar a palavra de Deus às pessoas que estão do outro lado, né, que necessitam também de ouvir acerca da palavra do Senhor. E o nosso objetivo aqui, nesse momento, é que todas as pessoas que precisam também ouvir acerca da obra do Senhor, da palavra que Deus tem direcionado a cada um, né, é que possa também se comunicar, né, através da palavra transmitida pela mensagem. E então esse é o nosso tema de hoje, tá? Quem puder compartilhar com os amigos, com os colegas, tá? Seja bem-vindo aí. E o nosso tema principal, galera, nesse momento, eu gostaria de estar falando, como a gente já anunciou, né? É o chamado de Paulo. Lembrando que o chamado de Paulo, ele foi chamado para servir a Cristo, né? E quando fala chamado para um tema referido à missão, missão que foi direcionada diretamente por Deus, né? Nós vamos ler o texto, após ler o texto, nós vamos ver também o significado pela linguagem de português, no nosso português brasileiro, o que refere ao sentido de ser chamado para a missão, né? O tema, como já falamos, né? Romanos capítulo 1, versículo 1 a 7. Nós vamos estar iniciando o primeiro versículo, que diz assim, acerca que Paulo tenha falado, que falou assim, olha, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, né? O qual foi prometido por ele desde o antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Deus, descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vós também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo Jesus.
A todos os que em Roma são amados em Deus e chamando para serem santos, e vocês e a vós, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Esses são os versículos que a gente tem escolhido, né? Do 1 ao 7 de Apocalipse, de Romanos, né? Então, olha, a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Pelo que nós já observamos aqui, foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ela tem dois temas importantes nessa carta, são uma carta derivada com 16 versículos, e essa carta derivada desses 16 versículos, ela tem dois temas importantes que do capítulo 1 até o capítulo 11, ela fala do plano de Deus, o plano de salvação para a humanidade, tá? E do capítulo 12 até o 16, fala dos deveres cristãos, a responsabilidade, né, dos cristãos, aqueles que estão incluídos no plano de fé do Senhor, tá? Então a pergunta é, o que é missão, né? Paulo foi chamado para servir, para a missão, né? O que é missão? Segundo a linguagem portuguesa, nosso calendário, o dicionário, né, da linguagem portuguesa, fala a respeito da missão o seguinte: função ou poder que se opere alguém para fazer algo encargo, comissão diplomática, obrigação, dever, instituição e de missionários para a pregação da fé cristã, né? Essa é a posição que o dicionário da linguagem portuguesa, né, nossa língua portuguesa, está referindo. Eu gostaria de, nesse momento, também estar cantando o hino, para estar assim nos ajudando, né? Esse hino é o 357, nosso hino de cântico, e ele fala de um tema muito importante, que sabes falar de tudo que nesse mundo há, mas nem sequer palavra do Deus que tudo dá, né? Lembrando que nós temos que tirar um tempo para o Senhor, né? E principalmente nesses dias que estamos passando por muitas dificuldades, nessas enfermidades, essas coisas que estão acontecendo, né? E agora nós vamos estar cantando esse hino também com esse objetivo, né, de estar iniciando o nosso tema de hoje, nosso tema de estudo, o chamado, né, de Paulo. Sabes falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de um Deus que tudo dá. Irmãos, falemos do nosso Salvador, oremos ou cantemos, lhe demos-lhe louvor. Falamos do mau tempo, do frio, do calor, com bem melhor seria falar do Salvador. Irmãos, falemos do nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Falemos uns dos outros e quantas vezes mal. Irmão, falai de Cristo, amigo sem igual. Irmãos, falemos do nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Falemos da bondade do grande
Salvador, da sua eterna graça, do seu imenso amor. Irmãos, falemos do nosso Salvador. Oremos e cantemos e demos-lhe louvor. Da cruz também falemos, ali Jesus quis dar seu sangue precioso, até que assim nos resgatar. Irmãos, falemos do nosso Salvador. Oremos e cantemos e demos-lhe louvor. Falamos da maneira como Ele nos salvou, amando sempre, até que nos ganhou. Irmãos, falemos do nosso Salvador. Oremos e cantemos e demos-lhe louvor. Muito bem, falamos um pouquinho, né? Um pequeno período, esse tema aqui, tá? E o nosso propósito, como já demos no início, falar do tema do apóstolo Paulo, o chamado de Paulo, né? Paulo foi chamado para servir a Cristo, né? E ele, sendo um homem que a palavra de Deus fala que ele era um dos soldados romanos, a Bíblia fala que ele fazia parte do exército romano, né, na época, e ele lá na Bíblia fala, na carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, né, fala que através do grupo de soldados da época, a qual ele também fazia parte, né, ele lançaram uma perseguição contra a igreja de Deus. E nesse propósito Deus fez um plano, né, já havia planejado um plano para a salvação, né, do apóstolo Paulo, né. E aqui ele fala da seguinte maneira: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus, né? E é importante que Paulo foi chamado, né, para servir a Deus, né, e separado de todas as coisas que o mundo existia, inclusive do seu trabalho na época que ele fazia parte do exército, era um soldado, né, fazia parte daquele exército. Ele teve que deixar o seu trabalho, né, em função da obra do Senhor. E importante aqui que ele no início da carta, no versículo 1 do início da carta, ele traz é como se fosse a sua assinatura no início da carta, né? Lembrando que naquele tempo os obreiros, né, inclusive ele dava a sua palavra de assinatura no início da carta. Hoje geralmente se faz isso no final, né? Paulo apresentou a sua condição aqui no início da carta de Romanos, né? E, digamos que ele era servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Separado de quê então? Né? Separado daquelas coisas que ele vivia, do seu trabalho, a vida que ele tinha antes, né? Ele não pôde mais permanecer naquela vida que ele vivia antes, porque o propósito dele até então era para servir a Deus, né? Quando ele fala aqui no versículo 2, está falando a respeito de Cristo, Jesus, né? O qual foi prometido por ele desde de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com o poder e pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor.
né? Ele está aqui nesses dois versículos, 1, 2 e o 3, falando a respeito, 3 e 4, né? 2, o 3 e o 4, falando a respeito de Cristo, né? Que ele foi chamado através de Cristo. Nós vamos ver como foi o chamado dele. Aqui está fazendo uma representação do chamado dele para a obra. E aqui nós vamos ver então como ele foi chamado, né? De que forma ele foi chamado para fazer esse trabalho, né? Da obra que foi designado pelo Senhor. E é muito importante que quando a pessoa recebe o chamado, ele sente que ele recebeu esse chamado para servir a Cristo em alguma área da obra do Senhor. É importante que ele se entenda, né, de fato, reconheça o que é um chamado para servir o Senhor, né? E vós também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. Aqui também está referindo, e vós também está referindo aos romanos, aquele grupo que aqui estava presente naquele momento, né? E no caso de hoje também refere-se à igreja de hoje. E vós também estão entre os chamados para pertencer a Cristo. Um chamado para pertencer, para a salvação, né? Para estar na presença de Deus. A todos que em Roma são amados em Deus, chamados para serem santos, e vós, graça e paz da parte de Deus e do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz, né, da parte de Deus. Os que são chamados para fazer a obra redentora de Cristo. Estão chamados para fazer aquele ministério que Cristo chamou. Né? E importante é que Paulo, né, ele foi um dos obreiros muito consagrado pelo Senhor, e nós vamos ver aqui na Bíblia o que ele realmente pôde fazer, né, para o Senhor. E isso é muito importante entendermos que a palavra de Deus fala claramente com cada um de nós a respeito da obra, né? E o que nós queremos entender aqui a respeito desse propósito, quando Deus chama alguém para servir, Ele chama, vemos na Bíblia muitos outros, nós estamos hoje comentando a respeito de Paulo, né? Mas existem muitos outros que foram também chamados para esse propósito de servir a Cristo. Agora, importante que quando Ele chama com o propósito de denominar ali um trabalho a fazer, né? E esse trabalho não é muitas vezes tão fácil como pensamos. Ah, não, vou lá, porque lá é fácil. Não. Né? Às vezes encontramos dificuldades, às vezes encontramos soluções difíceis, né? Mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, né? E nós vamos ver mais uma etapa de como ele foi chamado, né? E essa etapa muito importante que ele foi chamado é Atos capítulo 9, né? Atos capítulo 9, que fala quando ele de fato recebeu essa bênção. E ele fala que enquanto isso, Saulo, aqui ele ainda foi denominado de Saulo, porque ainda não era chamado até então, esse momento, como Paulo, né? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem
pertencesse à caminhada, pudesse levá-lo preso a Jerusalém. Ou seja, esses que Paulo queria encontrar aqui é a igreja de Deus. Lá no Atos capítulo 8, Paulo lançou uma perseguição contra a igreja para que se encontrasse ali alguém que pertencesse à igreja de Deus, seja ele homem ou mulheres, que fosse lançado na prisão. Essa era a intenção de Paulo, né? Mas Deus muda o plano do homem. Muitas das vezes nós fazemos um plano, mas Deus faz planos que é contrário ao nosso, né? O plano de Deus é diferente do nosso. Aqui ele lançou um pedido às autoridades superiores. Ele ainda era soldado, ele ainda fazia parte do exército nesse tempo, né? Mas observa que ele pediu carta à sua autoridade superior para que fosse perseguir a igreja de Deus. De modo que se encontrasse ali alguém, que seja homem ou mulher, ele levasse, conduzisse preso a Jerusalém. Por quê? Qual o objetivo de conduzir aquela igreja a ser preso? É porque servia a Cristo. Porque alguém que anunciava o plano de salvação. Alguém que estava ali anunciando o meio básico da palavra de Deus, né? E lembrando que as autoridades da época não aceitavam mesmo. Se houvesse ali alguém que quisesse anunciar o evangelho, eles não aceitavam, a ponto de conduzir preso, ser a tortura, a morte, tá? Por causa do evangelho. E a Bíblia fala que muitos homens cristãos, inclusive lá no capítulo 8 mesmo, se eu não me engano, vamos ver depois ali, tá? A respeito de um homem, Estevão, foi conduzido à morte, tá? Morto a pedrada, pelo fato de servir a Cristo. A única condenação que foi condenada sobre ele é um servo de Cristo, para servir ao Senhor. Por esse motivo, então, ele foi conduzido à morte. E muitos outros também, né? Além dele, muitos outros. Foi conduzido à prisão por causa do Evangelho, né? E nessa ocasião, Paulo, ele fazia parte da igreja de Deus, né? Fazia parte da igreja de Deus, e por esse motivo, muitos queriam prender a igreja, prender os cristãos, né? Mas Deus interviu no plano de Paulo. Deus interviu no plano de Paulo a ponto de ele mudar a rotina, né? Quando nós voltamos aqui para Romanos, né? Paulo está apresentando a sua condição a respeito do seu trabalho na obra do Senhor, tá? Ele apresentou aqui que ele foi servo de Cristo, ele foi chamado para servir a Cristo, tá? E chamado diretamente pelo Senhor, nós vamos ver isso lá em Atos daqui a pouquinho, tá? Chamado diretamente para o Senhor e com o propósito de levar o Evangelho às pessoas que naquele momento precisavam, tá? Do trabalho de Saulo. E quando nós voltamos aqui para Atos, nós vamos ver que ele pediu carta para as autoridades, né, para que fosse conduzir a igreja. E em sua viagem, observe aqui o capítulo, versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, tá? Isso aí estão lá em Atos, capítulo 9, versículo 3, tá? Quando ele falou o seguinte, que na sua viagem, ele já estava caminhando, pediu carta, a autoridade superior entregou ele a carta, dando autorização para que através dele a igreja fosse presa, né? E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente lhe brilhou-lhe ao seu redor uma luz vinda do céu, né? Um resplendor de luz tão forte que ele não pôde mais enxergar a partir dali. Ele foi interrompida a sua viagem, o seu plano foi interrompido a partir dali. Ele não pôde mais enxergar, né? Porque o
plano de Deus era maior. E observe que o versículo 4 falando que ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? Observe que alguém que falou com ele naquela voz: por que me persegue? Ele foi com o objetivo de alcançar a igreja de Deus. Mas Deus interviu no seu plano. O versículo 5 diz assim: Saulo perguntou: quem é, Senhor? Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ou seja, ele não estava perseguindo de fato a igreja. Ele não estava perseguindo de fato aqueles homens que faziam parte da igreja, aquele grupo que fazia parte da igreja, mas estava perseguindo a Cristo. Tá? E agora ele caiu por terra com esse propósito de estar interrompendo ali então aquela viagem. Ele levantou-se e entrou na cidade. Alguém dirá: levanta-se e entra na cidade. Alguém dirá o que deve fazer. Observe que Jesus agora falando com ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Levanta-te, entra na cidade e alguém dirá o que deve fazer. Ou seja, o seu plano a partir daquele momento mudou. Ele saiu, pediu carta à autoridade com intenção de prender os cristãos. Mas Deus interviu no seu plano a ponto de mudar a partir dali aquela história. Quando ele... o que deve fazer? Agora mais à frente ele diz: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Lá na cidade de Damasco, para a direção a qual ele ia, havia um discípulo com o nome Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Respondeu-lhe ele. O Senhor chamou Ananias. Aí nesse momento que Ananias respondeu, o Senhor disse a ele: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. E ele está no momento orando. Observe que aqui nesse momento, aquele homem que estava lá no início, com o propósito de perseguir a igreja, agora ele mudou sua rotina. Ele foi para perseguir com a intenção de conduzir preso. Agora, nesse momento, ele foi... A palavra diz aqui que ele está orando. Orando com o objetivo, mudou sua rotina. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu-lhe Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. Observe que Ananias falou a resposta dele para aquela voz que havia lhe chamado: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem, ou seja, de Saulo, e de todo o mal que tem feito aos teus santos, ou seja, a igreja em Jerusalém. Todo o mal que tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes do sacerdote para prender os que invocam o teu nome. A prender os que invocam o nome do Senhor. Essa foi o objetivo, prender a igreja, aquele que fazia parte da igreja. Mas o Senhor lhe disse: Ananias, vá a este homem esse homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e os reis perante os povos de Israel. Este homem é meu escolhido.
É muito importante nós observarmos aqui nesse momento quando alguém é chamado de fato pelo Senhor. Este homem é meu escolhido. Esse é meu escolhido para levar a minha palavra, né, levar perante as autoridades, né, perante os reis, os chefes, né? Esse é o objetivo desse propósito. Então Paulo foi chamado com o objetivo de levar o Evangelho, levar a palavra do Senhor perante aquelas pessoas que realmente precisavam naquele momento, né? É muito importante quando nós observamos aqui que quando alguém é de fato chamado, recebe um chamado do Senhor, ele precisa entender se realmente ele foi chamado com esse propósito, né? E Paulo aqui foi chamado para levar o Evangelho, né, até ali, naquele local, para trazer, né, o Evangelho de Deus. Chamado para os gentios, chamado para levar, né? E o trabalho de Paulo foi um trabalho muito longo, muito grande, né? Ele levou a palavra do Senhor para muitos locais. Nós temos estudo falando a respeito de Paulo, que ele viajou para muitos lugares, né? Muitos lugares. E com objetivos de levar o Evangelho, né? Mas observa que em Roma, a igreja de Roma foi uma igreja muito abençoada, né? E também passou por muitas provas. A igreja de Coríntios também foi uma igreja que foi muito instruída por Paulo, né? E muitas outras igrejas. A igreja em outros locais foram formadas através do ministério de Paulo, né? E tudo foi um plano que Deus tinha, né, para esse objetivo, né? E então isso é muito importante, que Paulo ele também passou por muitas provações, né? Ele passou por muitos meios de provação para atingir esse propósito de servir a Cristo, né? E que Deus possa estar abençoando essas poucas palavras, né, nesse momento, e que nós possamos aqui mais uma vez entender. E quando de fato entendemos, será que estou sendo chamado, né, para fazer tal serviço? Paulo foi chamado, né, mas lembra que o trabalho de Paulo também não foi tão fácil. Ele passou por muitas provações. E muitos outros que foram também chamados passaram por provação, tá? Mas ele cumpriu o seu propósito. Cumpriu o que era estabelecido por ele, né, até aquele momento. Lembrando que chamado para servir. Paulo foi chamado para servir com o propósito de estar servindo de fato a Cristo, né? E esse é o propósito, tá? Esse é o propósito de Deus chamar para as pessoas servirem, né? E este mundo é um mundo muito grande que depende de muitos meios, né? E voltando lá para Lucas, a palavra fala em Lucas que rogai, pois, ao Senhor da seara que envie os trabalhadores, né? E há muitos o que fazer. Há muito o que fazer, tá? A obra do Senhor é grande e há muito o que fazer. Portanto, pedimos a cada um, né, que busque ao Senhor. Aqueles que ainda não tiveram esse concerto com o Senhor, quem sabe não tiveram um compromisso de estar na presença de Deus, busca o Senhor enquanto é tempo, tá? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, tá? E possa completar em cada um nossas poucas palavras. Amém?